E declaro aberto agora, episódio histórico do podcast Teach Wings, episódio número 1. Eu sou o Emílio Folski e esse aqui é o Matheus Alves, meu parceiro e sócio do Teach Wings. E a gente criou esse podcast com quais objetivos? o objetivo de ajudar a galerinha que tá assistindo. Ajudar a galera, trazer o melhor conteúdo possível e trocar uma ideia, né? É diferente agora das lives semanais, porque agora a gente tá conversando, sentado aqui na mesa com os nossos patrocinadores. E vamos começar então. Qual é o tema de hoje? Basicamente, vamos explicar como é que funciona a história do negócio aqui. Esse aqui é um podcast, ele é full conversation. A gente vai trazer cada dia um tópico diferente para falar sobre o mundo fantástico das aulas particulares. E o Matheus vai ficar responsável aí por perguntar coisas. A gente vai basicamente me entrevistar algumas vezes, né? Sim. Noutras conversar comigo, porque tem coisa que ele sabe tanto quanto eu. E é basicamente essa a ideia, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode começar, isso aqui tu não sabe, no momento, com a introdução do nosso podcast. A música tema. Tem música tema? Tem uma música tema. Pode não parecer que tem. Tem. Vou contar. Quando a gente pensou na ideia do podcast, veio a música tema na minha cabeça. Isso lá em dezembro ainda. Aí eu escrevi... Vai cantar a música tema? Eu vou cantar a música tema, exatamente. Música tema do Teach Wings Podcast. Só que um detalhe, eu falei em inglês porque veio na cabeça em inglês, então faz parte do processo. Faz 2 meses que planejou isso? Já, faz 2 meses que eu tenho. Vai. Não é pra esperar nada bom, tá ligado? E eu não sei cantar, então, mas foda-se. Vamos lá. E ela é com voz aguda. Então vamos lá. Teaching Wings Podcast, you learn here and nowhere else. Como é? Pera, vai de novo. Vamos de novo. Isso. Presta atenção na letra. Teaching Wings Podcast, you learn here and nowhere else. Every student is a universe. Every course is actually a curse. And the world is our classroom. Teaching Wings Podcast, the show that teaches you to tell your boss to fuck himself. Essa é a provisória, a gente ainda tá vendo. O pessoal dos patrocinadores falaram que talvez... Tá liberado o palavrão? É? Tá liberado o Eu palavrão? acho que a gente pode falar uns palavrões, assim, é como na sala de aula. Sim. Na sala de aula, os professores me perguntam isso, na verdade. Emílio, pode falar palavrão na sala de aula? O que tu acha? Porque o Matheus, na verdade, ele não deu aula particular de idiomas, porém, tu foi aluno por um tempo, né? 5 anos. 5 anos, mas nunca particular. Não, sempre em escola, não sei aí. No Acho que pode falar. Acho que pode falar. Você tá gerando só aqui? Aqui pode falar tudo. E, cara, como tu te sentia em relação a professores que falavam... Falavam palavrão? Exato. Tu tinha professores que falavam palavrão? Eu tinha, só que era mais pro final, porque já era uma galera mais velha, tipo, inclusive tinha adultos, porque a minha turma era misturada. Era no horário de adultos, só que tinha muita gente nova que não tinha outro horário pra ir. Então era metade adulto e metade adolescente. Então era mais livre a aula. E aí? Eu sentia que conectava mais, parecia que tipo, eles fugiam mais do tema que eles eram meio que obrigados a dar, sabe? Saquei. Então a aula ficava mais divertida. É isso que eu sinto. Aí quando a pessoa pergunta, o que eu respondo? Depende. Entende? Sim. Porque, sei lá, tu tá dando aula pra um senhor ali de 70 anos de idade que... Bom, se bem que eu tenho o Rui, o caso do Rui. Sabe o Rui? Eu lembro do Rui, né? Eu sei que é o Rui. Rui era o meu vizinho, tinha 70 anos de idade, exatamente. Super religioso, todos os dias de manhã, quando eu saía, ele tava geralmente na janela dele, lendo a Bíblia. E falava muito palavrão. Então, Ele falava muito palavrão. Eu lembro que ele falava nas aulas, às vezes, não sei o que, porra. E ele, desculpa, Emílio, você sabe que porra nem é palavrão mais, ó. E eu, tranquilo, fica à vontade. Sim. Tipo, depende muito da energia do teu aluno, entendeu? Com alguns alunos, palavrão pode desconectar. Eu acho... E outra coisa também, eu acho que se o professor... Isso eu até gostaria de saber, comentários, vai rolar comentários, né, no YouTube. Claro. Eu gostaria de saber, se o professor, ele não se sente à vontade, também não deveria. Entendeu? Eu sou um cara que fala palavrão por natureza, eu acho que é uma bela forma de expressão. Tu tá sabendo disso. E
Então, nas minhas aulas, eu posso falar palavrão. Cara, aluno adolescente, os alunos ficam tipo, uau, sabe? Quebra Uau, que professor massa! Ele fala palavrão. Então, exatamente, quebra a expectativa. Quebra essa ideia do, tipo, aluno e professor. Então, eu acho que o palavrão, ele tem o seu momento. E também, por último, pra gente não fugir muito do tema, mas aqui é uma conversa, o palavrão, tu ensinar os palavrões na língua que tu tá ensinando é massa também. Ah, sim. Eu tive essa aula. Tu tem a aula dos Só que palavrões? não era exatamente palavrão, acho que era slangs que se fala. Slangs, de gírias. Isso. Foi uma aula sobre gírias. E aí entrou uns palavrões por... Acho que, naturalmente deve ter entrado ali. Entendi. Eu já fiz algumas vezes aulas de palavrão. Tipo, não só a aula, não é aula só de palavrão, mas o aluno tem que saber, faz parte do idioma, e o aluno tem que estar preparado, porque isso vai aparecer na vida dele. E é melhor... E tem uns que já sabem todos. Sim. Tem uns assim, tu olha assim, pra pessoa não dá nada pra ela, já sabe todos os palavrões. Antes de ele aprender o que é Apple, ele já aprendeu todos os palavrões. Exatamente, já sabe todos os palavrões. Mas eu tenho até uma história engraçada sobre isso, mas eu vou contar num próximo episódio pra não ficar entregando todas. Mas, cara, essa história é engraçada. É realmente engraçada. Mas vamos lá. Que era justamente de uma aluna minha que... Tá, vou contar. Conta. Vamos lá. Era uma aluna minha que ela... Não vou falar nomes, mas ela tava muito no início. Muito no início mesmo, sabe? Sim. Muito no início. Cara, muito no início, entendeu? Tipo, ela tinha dificuldade com coisas básicas. É o negócio da Apple, que tu falou. Talvez a Apple ela soubesse. Sim, mas Orange já não sabia. Mas Orange já não sabia, perfeito, exatamente. E aí, cara, essa história ela não sabe. E aí a gente entrou a história dos palavrões, porque ela é uma aluna, tipo, bem tranquila, assim, sim, e ela fala bastante palavrão e tal. Surgiu a história dos palavrões. Cara, ela sabia todos. Só que não somente os palavrões, mas todos os termos pornográficos. Então, tipo, não estava muito em inglês, mas filme pornô ela tava sabendo, entendeu? Então havia umas expressões assim que tu sabia que, cara, só em filme pornô tu ia, tá ligado? Como é que tu sabe disso, Emílio? Me contaram. Sim, ela te contou, né? Exato, nunca tenho contato com esse tipo de material porque eu não acho legal. Mas, sim, e aí isso foi engraçado, porque internamente eu não falei nada, né? Mas internamente eu tava, tipo, pode crer. Eu sei onde tu descobriu. Eu sei onde tu anda estudando, né? Mas aí a gente mantém a integridade do aluno, né? Fantástico. Palavrões à parte, o tema da nossa aula hoje é um pouco diferente do que palavrões, a gente começou diferente, que não é uma aula, é uma conversa, tem que parar com isso. Exatamente. Eu tô com a mentalidade de live ainda, mas... Vai lá, mano. O que tu pensou pra gente conversar hoje? Hoje a gente pode falar sobre o método, né? Que é o que tu mais foca no Teaching Wings, é o maior diferencial, talvez. O método Teaching Wings. Eu acho massa. Aí, o método tem história, na verdade. O método ele tem história e ele foi se desenvolvendo aos poucos, eu diria. Como é que eu posso explicar isso? Tipo, ele foi se desenvolvendo e aprimorando e também eu fui descobrindo ao longo do tempo os poderes do método. Não sei explicar. Tipo, ele já estava funcionando, eu já estava dando em prática, só que conforme o tempo foi passando, eu comecei tipo, uou, isso também está acontecendo. Uou, não entendi. É só ensino. Entende? Ele surgiu meio que despretensioso ali no meio da aula. Perfeito. Ele surge meio inocente, e aí daqui a pouco ele começa a desenvolver meus poderes sem eu nem saber. Isso, ó, back in the days. Tá, vou contar. Como exatamente? Começa pelo começo. Vamos começar pelo começo, tá. Talvez tu já saiba um pouco dessa história, eu acho. E talvez tu já saiba também. Mas, vamos lá. Mas eu acho que não, porque eu pouco falei sobre isso. O Emílio, quando ele começa a dar aula particular, que é em cursinho, né? Sim. Isso lá nas antigas, quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas. A primeira aula que eu dei de particular na vida foi de reforço, obrigado. Foi de reforço. Mas em seguida tinha uma amiga minha, grande Marcela. Marcela, beijo. Eu parto do pressuposto que todo mundo vai assistir. Ouve no Spotify. Cara, fantástico. Estou no Spotify. Ou no Deezer. Cara, muito legal. Nunca assisti o Deezer, mas alguém vai me ouvir no Deezer. Muito massa. Cara, mas vamos lá. Então, aí a Marcela, ela tinha vergonha de fazer aula em curso.
porque ela não queria falar na frente das outras pessoas. Sim. E aí a Marcela, ela perguntou se eu podia fazer aula particular com ela. Internamente eu pensei, vamos tentar. Bora lá, nunca fiz. E aí naquela época, a aula do Emílio, ela era muito de cursinho. Aí eu ia pra casa da Marcela, eu trazia já algumas coisas meio que intrínsecas minhas, assim, de um pouco de conexão e tal, mas eu levava ali uma folha de exercício, aquilo que eu mais abomino. Sim. E passava o dia ali fazendo exercício com a Marcela. A gente conversava muito, porque a gente era amigo. E assim que a Marcela desenvolveu os poderes, a gente já conseguia conversar muito. Mas a aula era baseada na tal da folhinha. Sim. E era do mesmo cursinho que tu dava aula? Tu pegava o livro e levava? Não. Porque aí seria crime, tá ligado? É crime isso? Não sei se é crime, mas eu acho que deve ser. Tu usar o material do cursinho. Primeiro porque o material do cursinho não ficava na escola. Sim. E se bem que esse eu podia levar pra casa, é verdade. Quando eu dei aula no Wizard, ficava na escola. Quando eu dei aula na CNA, eu podia levar pra casa. Eu lembro até que eu fiquei meio assim, tipo, só que... Não, eu usava um livro, o English Grammar and News. Usava cópia, era crime também. Mas o quê? Mas não era um crime tão grave quanto usar o do Carlos Wizard ali, né? Então... Mas enfim. Cara, isso. Aí, tá, eu dava aula normal com a Marcela desse jeito assim, e aí surgiram alguns novos alunos que eu dava aula meio que do mesmo jeito. Tentava trazer um pouco da realidade do aluno ali, mas era naquela folhinha. Sim. E um desses alunos que surgiu naquele ano, não foi no mesmo ano, foi o Lucas. E o Lucas é, tipo, amigão do coração, irmão da vida, assim. Lucas, tamo junto. Que era, tipo, cara, meu grande amigo da época. Continua sendo meu grande amigo. E a gente tava fazendo aula. A minha aula com o Lucas era o seguinte. A gente pegava, eu usava a explicação, ele tinha um quadro na frente, ele tinha um quadro no quarto dele que eu usava para estudos. Eu apagava tudo que estava no quadro e eu explicava usando aquele quadro e a folhinha que eu dava pro Lucas. E mais um pouquinho de conversa. Cara, a gente fez algumas aulas assim. Só que eu e o Lucas, isso é um pouco da história do Emílio, back in the days. Eu e o Lucas, a gente já fez, tipo, a gente já passou muito tempo juntos. E 95%, e o Lucas vai afirmar isso com certeza, 95% a gente só fez a mesma coisa. Que é sair pra dar uma caminhada. Sair pra dar uma banda, que a gente chama de dar uma banda. Eu sei que isso varia para algumas pessoas, que dar uma banda não faz sentido. Aqui, na nossa terra, Rio Grande do Sul, dar uma banda é dar uma volta, um rolê, exatamente. Cara, aí a gente deu a gente sempre deu banda. E aí a gente sempre ficou conversando. E, cara, nunca, horas, milhares, centenas de horas, nunca faltou assunto. Cara, nunca faltou assunto mesmo, assim, a gente sempre falava. E o Lucas, ele já tinha um inglês que permitia a gente conversar. Eu pensei um dia, cheguei pro Lucas e falei, final da aula, foi tipo os 20 minutos finais. Cara, hoje eu quero fazer um teste contigo. Vamos pegar e vamos dar uma banda durante a nossa aula e ver o que acontece? E a gente saiu pra caminhar. Naquele dia. E, velho, deu muito certo. Deu muito certo. Porque o que a gente fazia em português, a gente fez em inglês. Sim. E o Lucas, ele tava falando. Falando mais do que na aula. Exatamente. E tava vindo assunto aleatório que não viria naquele ambiente fechado, né? Tipo, algo que tava acontecendo na rua que nunca aconteceria numa sala. Perfeito. Você tem muito estímulo quando você tá na rua. E é muito massa isso. E aí, cara, aquilo me chamou muita atenção. Não tinha nome, não tinha nada, era só, cara, que interessante. Era só a banda do Emílio. Era só a banda do Emílio com o Lucas versão em inglês. Exatamente. E deu muito certo. Deu muito certo. O que aconteceu? No ano seguinte, a gente fez mais algumas aulas com o Lucas. Eu acho que eu não dei volta com mais ninguém aqui na cidade, com os meus alunos. Ficou assim. Porém, no ano seguinte, o Emílio foi pra Floripa. E começou a dar aula particular lá. Que é toda aquela história da Toledo, da Clau, que eu posso contar toda direitinho. Sim. Mas eu sei que lá no início, eu tinha 5 alunos. 4 que eram de uma empresa de marketing lá, que eu tava dando aula. E o quinto, acho que os primeiros, ou foram só com eles? Não, o quinto tinha a Letícia, que era minha coach do CrossFit.
Grande Lê. Grande Lê. Fantástica Lê. E, cara, lá eu comecei a explorar mais coisas. Eu comecei a testar. Por quê? Porque quando eu tava dando aula na Toledo, que é uma empresa... O que é a Toledo? A Toledo é uma empresa de marketing e comunicação. E aí, se tu chegar na Toledo, o que tem lá? Tem um escritório com as pessoas mexendo no computador, fazendo cada uma as suas tarefas. É um escritório pequeno, tipo 6 pessoas, mais ou menos. E aí, a minha aula com eles era, tipo, do meio-dia às 2. Ou das 2 às 4. Então, um de cada vez ou os 4? Depende. No início era um pessoal em dupla. Era isso. Era a Cláudia e o Marco em dupla. O Dani era 1 hora sozinho. E ele já era mais avançado. E depois tinha a Su que não sabia quase nada e era 2 horas também. Isso era a formação inicial. Depois uns foi saindo, trocando, não sei o que. Sim. E, cara, aí eu pensava, esses caras aí, eles passam o dia inteiro sentados. Eles estão aqui no escritório, eles estão aqui trabalhando. Cara, vamos mexer nesse negócio aí, entendeu? Vai ser mais legal. Porque uma coisa que eu aprendi com o Todd, meu treinador de funcional, back in the days, conhece o Todd? Não sei se conhece. Cara, eu já ouvi as histórias do Todd, mas eu nem... Todd jogava RPG com a gente e tal. O Todd, ele sempre falava que o treino ele tinha que ser eficiente, mas tinha que ser divertido. E eu pensava a mesma coisa, a minha aula tem que ser eficiente, mas ela tem que ser divertida. Sim. Porque, e outra coisa que eu sempre falo, o aluno ele não precisa de mim. Em que sentido? Ele tem milhões de formas diferentes de aprender. Ele pode ir na internet, tem vários cursos, ele pode... tem cursinho de idiomas, todos eles vão me ensinar. Sim. Então a minha aula tem que ter um diferencial. Sim. Tem que valer a experiência do cara tá ali, né? Tem que ser massa. E aí, cara, lá em Floripa eu comecei a testar essas coisas. Então, eu, ao invés de... às vezes o Marco, ele não tinha almoçado. Eu encontrava ele e a gente ia almoçar. A Cláudia, a gente já teve aula, umas aulas mais loucas de todos os tempos. E isso que a Cláudia, ela não era avançada, né? Eles eram meio que intermediários, assim, mais ou menos. Mas já saía tudo em inglês. Sim. O Marco, nem tanto, mas aí eu fui desenvolvendo os poderes dele ao longo do processo. E, cara, quando o aluno ele já tá mais... assim, sabe? Ele... é muito mais fácil também. Dá pra fazer com um aluno que tá começando? Dá. Mas é muito mais legal fazer com um aluno mais avançado. E aí eu levava os caras, cara, com o Marco a gente já foi almoçar, e aí depois do almoço a gente ficava dando uma volta, ou voltava pro escritório. Cada dia era diferente. Isso é muito massa, cara. É muito massa. Porque não é só legal pro aluno, é legal pra ti também. E aí, então, cara, com o Marco a gente acordava, claro, mas eu dormia com o Marco direto. Eu chegava na aula, às vezes a gente ia pro restaurante, começava a aula no restaurante, enquanto ele almoçava. A gente ficava conversando. Às vezes eu almoçava junto com o Marco. De vez em quando, depois do almoço, ele voltava direto pro escritório. Às vezes, ele voltava, a gente continuava dando uma volta e o Marco ia comprar um cigarro. Ele ia lá numa loja, comprava um cigarro, e enquanto a gente tava conversando na rua, fumando cigarro. E, cara, fantástico, entendeu? Porque tu vai numa tabacaria, tu tem um monte de coisa pra explorar. Tu trabalhava inglês com ele na tabacaria. Óbvio, exatamente. Hey, do you know how to say this? Cara, cachimbo, nunca vi na vida. Pipe, entende? Sim. Então ele, let me just pick the, how do you say this, Emilio? Lighter. Tá ligado? Essa é a mágica da coisa. Porque, mano, o mundo, aí começa a surgir, então, o mundo na nossa sala de aula. Ali, eu comecei a perceber que, cara, é realmente o mundo na nossa sala de aula. E aí eu comecei a usar como slogan nas minhas aulas. O slogan das minhas aulas. O mundo na nossa sala de aula. Foi lá pro fundo do meu cartão. E cara, eu dava aula caminhando no parque com o pessoal. Já dei aula com a Lê, dava aula no box do CrossFit. Já dei aula num clube, sentado num clube no meio, embaixo das árvores. Porque eu treinava com a Lê. E a Lê era minha aluna, né? Sim. Então tinha uma época que a gente treinava natação. E a nossa aula, ela era... Eu não lembro se era antes ou depois da natação. E, cara, era lá no clube. Entende? Tipo, sentado num banco, embaixo do sol. Embaixo do sol não, embaixo da sombra. Um ventinho passando. Tinha os mosquitos, filha da puta, às vezes. mas fora isso, cara, a aula acontecia ali. E era fantástico. E tu vê o aluno desenvolvendo. E o aluno gostando. Sim, tu ia adaptando pro universo de cada um. Sim. Teve uma vez eu dava aula aí começaram a entrar outros novos alunos, né? Teve uma vez o Diego. O Diego, ele fazia prova de proficiência. Ele queria fazer uma prova de proficiência pra ir pro Canadá. Pro doutorado dele, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu?
O Diego um dia me ligou, porque ele já tava ligado Aí eu comecei a falar, né? Eu comecei a dizer, cara, a minha aula funciona assim. Se ligou em que sentido? Não, eu comecei a, tipo, se tornou parte do marketing do Emílio, entendeu? Parte do negócio do Emílio. Então eu já falava sobre isso, que era muito legal. E eu começava a trazer nas conversas o como que funcionavam minhas aulas. As pessoas ficavam, que mal. E aí o Diego um dia me ligou, cara, tá tão quente, bora fazer num quiosque ali na Praia Mole, eu te pego. E aí ele passou na minha casa, a gente foi para um quiosque na beira da Praia Mole é Trimassa. Acho que tu chegou aí na Praia Mole, né? Eu fui. Então, Eu lembro, sim. E aí a gente sentado num quiosque, tomando um suco, estudando sobre o TOEFL que ele fez. Acho que é o TOEFL. Cara, isso é muito massa. E qual era, pra mim, assim, ó, tem vários benefícios, a gente vai falar sobre todos eles, mas, cara, é muito divertido, tá ligado? É muito massa, entendeu? Eu chegava pro Ted, meu irmão que tá escondido aí, a Tops, tá engasgando, Tops não morre agora. Pode aparecer, vamos deixar claro, né? Pode aparecer latido de cachorro de vez em quando. Sim. Porque a cachorrada tá aqui, né, Nina? Mas enfim. E, cara, era muito massa. Então eu chegava pro Ted e falava, na minha aula aconteceu tal coisa. E era muito massa. E cada aluno, aí eu comecei a perceber também que cada aluno é um universo. Porque quando tu quer explorar quando tu quer trazer isso para tuas aulas particulares, mano, o mundo é a nossa sala de aula, só que o explorar o mundo é diferente para cada aluno. Uhum. Entende? Sim. E por consequência, cada aluno é um universo. E vão surgindo os mantras teaching wins, que na época não existia teaching wins nem mantras, né? Eram só coisas que eu comecei a perceber. E que davam muito certo. Uhum. E que chamava atenção. Bom ponto. E aí, é isso que eu falei no sentido de começar a perceber novos poderes no aplicar ao mundo. Boa, bem lembrado. Cara, eu comecei a perceber que ninguém fazia o que eu fazia lá em Floripa. E que aquilo chamava atenção. Chamava a atenção dos alunos, chamava a atenção dos parentes daqueles alunos, porque tipo, cara, que massa, tua aula, não sei o que. Sim. E chamava a atenção das pessoas ao meu redor. Então, quando eu tava dando aula no supermercado, os caras... Em Floripa, tu tem pessoa falando inglês, né? Pois é, isso eu ia te perguntar. Eles deviam achar que tava falando com um amigo gringo, porque lá é comum, né? Pode crer. Eu lembro de passar por várias pessoas falando inglês ou até outros idiomas. Exato, e ainda mais onde eu morava, né? Na Lagoa da Conceição. Sim. Tinha bastante. Só que qual era a diferença? É que aí daqui a pouco os caras viam que eu tava lá com a minha pranchetinha de caderno, o meu mini board, né? Meu quadro branco. Sim. E os caras percebiam que eu tava explicando, sabe? E aí eu trocava português e inglês e alguns sacavam que era a vibe de aula. Sim. E aí eu percebi isso. Que o negócio tava vendendo por mim sem eu tava vendendo aula sem dar aula. Não, mentira. Eu tava vendendo aula dando aula. Sim. A pessoa vê ali e fica interessada por ser diferente. Exatamente. Eu não sei se tu lembra quando eu te contei sobre a moral dos teaching wins. Eu não sei, porque tu já sabia das minhas aulas talvez antes. Não sei se tu lembra de alguma coisa em relação a isso. Eu acho que eu sabia das aulas, só que eu não sabia dos mantras. Eu não sabia o formato. Tu me explicou uma vez, acho que tu falou a frase, só que tipo, eu fiquei sem entender muita coisa. Tipo, o que isso tá falando? O mundo é a nossa sala de aula, cada aluno é o universo. Pois é. Meio aluado, assim. Exatamente. Que porra é essa? Entendi. Fantástico. E, pois é, então foi só depois quando a gente parou pra conversar, assim, sobre o que era o Teaching Wings, que aí tu entrou em contato com... Foi quando eu te mostrei o curso, eu acho, né? Isso. Quando eu te mostrei o curso que tu percebeu o que ele tá falando. Uhum. E como aluno, o que tu imagina, assim? Tipo, em relação... Da posição de aluno, o que tu... Como que seria a experiência? Como é que soa pra ti? Cara, parece ser interessante ter aula no ambiente fora da sala de aula, porque a vida toda a gente tem aula na sala de aula, tipo, fundamental, ensino médio, faculdade, cursinho. Só que, ao mesmo tempo, um pouquinho desafiador, talvez, tipo, ter um monte de gente em volta falando português e tu ali meio que chamando a atenção, tá falando outro idioma. Entendi. 2 pontos fodas que tu falou.
sobre essas coisas que tu falou. Tá, vamos separar pra não me esquecer. Uhum. A primeira delas é sobre as pessoas que estão falando português, tá? Exato. Porque isso é um negócio que bastante gente questiona. E a segunda é sobre chamar atenção, né? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa, sobre falar português. O pessoal fala português à volta. A grande sacada que eu percebi é que se tu tá num restaurante, por exemplo, ou se tu tá em qualquer lugar que tu esteja, tá todo mundo falando português. E tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Portanto, isso se torna um ruído branco. E tu acaba não percebendo. Sim. Tu tá imerso ali com o teu aluno e tu não ouve mais. Só que, lógico, de vez em quando algum dá um berro ali, tipo, vem mais uma água aí! Aí tu acaba pegando, ou então, se tu tá perto de pessoas que estão atrás de ti, estão falando muito alto, tu consegue ouvir, prestar atenção nelas, aí fica um bad show na tua aula. Sim. No sentido de que talvez aqui tu queira mexer o teu aluno pra algum outro lugar. Ou virar pros caras e falar, cala a boca. Não, mentira. Imagina. Para! Mas então, acaba se tornando um ruído branco e não atrapalha a tua aula. O ponto 2, e é muito louco, cara, porque, voltando ao ponto 1, tu acaba imergindo o aluno e ele vive o negócio mesmo estando no Brasil. Sim, tipo, ele esquece que tá no Brasil, que todo mundo em volta tá falando português. Tu esquece, às vezes vem um garçom falar contigo e tu responde em inglês. I'm sorry. Não, desculpa, tô rateando. E aí teu aluno ri. O aluno faz isso às vezes também, porque tu imerge no negócio. É muito louco. E uma aula explorando os 2 mantras, bem estruturada, cara, é muito poderosa. A parte 2, em questão de chamar atenção, certo? Fato, chama atenção. Um pouco. Porque assim, tu já viu aquele experimento das... Eu acho legal esse experimento. Já ouviu falar do experimento de tu te deitar num lugar público? Não. Cara, sabe de onde surgiu esse experimento? Não faço ideia. Nem eu. Mas eu já ouvi falar, e eu sei porque uma amiga minha fez. Não sei de onde surgiu esse negócio, mas o negócio é o seguinte. Acho que eu sei, já vi um vídeo assim. O desafio é ficar 30 segundos ou 1 minuto deitado num lugar público. Tipo praça. Uma praça, um shopping, como é que chama? Um subway. Como é que chama o subway? Metrô. Na estação de metrô. Sim. Certo? E eu vi isso acontecendo. Com a Luana Oliveira, uma amiga minha. A gente fez um dia de desafios de dinâmicas sociais. Cada um tinha uma missão. E a missão... Era eu, o Ted, que é o meu irmão, e a Luana, que é a nossa amiga. Cada um de nós tinha uma missão social. E era uma missão diferente para cada um, certo? Sim. A missão da Luana era, que foi o Ted que atribuiu, que ele já conhecia, era ficar deitada por 1 minuto no shopping. No meio do shopping. No meio do shopping. E aí a Luana pegou, ela se deitou no meio do shopping, ficou lá deitada por 1 minuto. Eu gravei, pena que eu não tenho o vídeo, senão eu podia mostrar se a Luana permitisse. E, cara, a grande sacada do negócio é que, assim, ó, algumas pessoas olham, sabe? Só que elas olham, sem a vida delas. Olham, algumas comentam, tipo, o que a pessoa tá fazendo? Sim, mas a maioria não se importa. Nobody gives a fuck. Essa é a real. Entende? Alguns nem olham, tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Pum. Já no nosso caso das aulas particulares, cara, a maioria das pessoas olha, acha legal e segue. Ou nem olha, tipo, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Sim. Mas desperta curiosidade. E tu lembra da jornada 3x, os 2 ativos principais que tu queres ter do teu público para chamar atenção para as tuas aulas? Atenção e curiosidade. Atenção e curiosidade. E é aí que tá o vender sem vender. Entende? E aí, a grande sacada é que tu vende sem vender. Falando sobre as tuas aulas com as pessoas. Em que sentido? Eu vou dar dica quente aqui. Tu chega num lugar assim... E aí, Emílio? Como é que tá? Você tá bom, tava dando aula lá na praia. Tô chegando... Aula na praia? Que massa, sério? E aí tu já tá vendo... Eu chamo a famosa atração passiva. Sim. Tu tá despertando a curiosidade e a atenção das pessoas sem tá dizendo... Não, Topsy! Topsy. Calma aí, Topsy. Pera aí. Topsy destruindo o cenário do Pit Wings. Não, pera. Topsy. Fudeu. Estamos de volta depois de alguns imprevistos. A Topsy passou por baixo, quase tirou todos os fios. Mas agora tudo sob controle.
Não lembro do que eu tava falando. Vamos lá. A gente tava falando sobre, bom, uma da nossa sala de aula... Curiosidade, atenção. Curiosidade e atenção. Perfeito. Eu acho que eu tive 2 dúvidas se tu tava respondendo a segunda. Isso. Perfeito. Eu tava falando sobre justamente chamar atenção. Que é o que o método... O desafio da Luana deitada no chão do shopping. Boa, tá. Então, eu tava falando justamente que o desafio, exatamente, Luana deitada no shopping, as pessoas não estavam muito aí. E, no sentido, assim, de julgar ou não julgar, Sim. sabe? Esse sentido, assim, daquela impressão meio tóxica. Uhum. Cara, não tava rolando. O pessoal segue a vida deles. No nosso caso, qual é a grande sacada? Não vai rolar a parte tóxica da coisa, porque as pessoas acham fantástico, acham muito massa. E, como bônus, quem tá querendo aprender inglês, fica curioso. Sim. Porque se tu tá querendo, se tu tá pensando, putz, eu tenho que aprender inglês, porque todo mundo tem que aprender inglês em algum momento. Então, é impressionante... Pera, deixa eu só puxar aqui. Bom, tá, pronto. É impressionante a quantidade de gente que quando tu fala assim, pô, dá aula de inglês, sério, eu tenho que aprender. Pô, eu te parei, mas quero voltar. Cara, é fantástico. E aí, essas pessoas, quando tu vê um cara dando aula no meio do supermercado, com um aluno rindo, tu rindo também. Cara, o que é isso? Quero saber um pouco mais. Ou então, era exatamente o que eu tava falando. Quando tu conta pras pessoas, tu chega lá, numa roda de amigos, o pessoal tá ali, não sei o quê, e tu... Opa, e aí, Emílio, tudo bem? Tudo, acabei de voltar da cafeteria, tava dando aula. Cafeteria, dando aula? Não, na nossa sala de aula. Cara, que massa! E aí tu tá fazendo o quê? Tu tá espalhando, fazendo um branding. Um branding, né? Como explica branding? Meio que uma propaganda sem tentar vender algo. Nesse caso, sim, perfeito. Tu tá botando na cabeça das pessoas a tua marca, se tu fosse falar do branding por essência, né? Sim. Que é o que a Coca-Cola faz quando tem um pôster da Coca-Cola. É entrar na cabeça de forma que quando a pessoa pensa, cara, quero tomar um refri, qual eu vou tomar? Coca-Cola. Então, o objetivo do professor é que quando as pessoas ao teu redor, no teu redor próximo, e digamos que assim, os teus amigos e familiares e os amigos e familiares dos teus amigos e familiares. Sim. No sentido de quando as pessoas te conhecem pessoalmente. Exatamente. Que quando alguma dessas pessoas pensar, cara, tô precisando de aula, pô, tem o Emílio. Ou um amigo perguntar, tu conhece o professor? Exatamente. E aí o teu amigo tá lá, tô querendo aprender inglês, pô, eu conheço o professor, conheço o Emílio. Cara, dá umas aulas muito loucas assim, mas parece ser massa, os alunos estão gostando. E os alunos parecem curtir. Dá uma olhada, vou te passar o contato dele. Cara, aí vem os contatos aleatórios. Sim. Entende? A grande sacada, eu acho, do método Teaching Wings, primeiro, ele é divertido pro aluno e pro professor. Segundo, ele funciona muito bem. Eu lembro na época do Marco, cara, tinha um outro cara lá, que eu esqueci o nome dele, Fernando, que até ele conseguiu acesso aos quadrinhos que ele tinha no Google Drive. Até hoje eu tenho acesso, ele compartilhou comigo a pasta. Cara, um monte de quadrinhos, tinha um dos Deadpool, que era muito massa. E o Fernando, ele tinha um inglês muito bom, um inglês que até me intimidava quando eu falava com o Fernando. Sim. No sentido de que o inglês do Fernando era melhor que o meu, principalmente em vocabulário. Certo? Ele era um cara culto, assim, ele sabia muita coisa. Então as conversas com o Fernando, elas eram às vezes um pouco intimidadoras. E ele queria fazer aula comigo. Então isso era... Ele falava que eventualmente pensava em fazer aula, não sei o quê. Sim. E aí acabava ficando mais intimidador ainda. Sim. Vamos dar, eu sou desse. Tipo, se é pra dar, vamos dar. Tá, ele sabia mais que tu, só que ele queria fazer aula de tão divertida que era a tua aula? Ou não nesse Cara, sentido? não sei. Eu acho que... Bom, a pronúncia dele podia ser melhor. E eu acho que ele achava que o meu era melhor. E eu achava que o dele era melhor. Então, e naquela época ele não tinha confiança de falar pro professor isso. Cara, eu acho que ele não tem muito pra te ajudar porque eu acho que o inglês é melhor que o meu. Então hoje é uma coisa que eu falaria pra pessoa, tranquilamente. Tá, mas aí o Fernando tava falando do Marco, que tipo, em 8 meses, mais ou menos, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Ele falou que ele nunca tinha visto uma evolução tão rápida quanto a do Marco. E cara, as aulas com o Marco eram o mundo na nossa sala de aula. Lógico, eu trazia também alguns... Tipo, trazia exercícios, trazia principalmente homework, principalmente no início. Porque o Marco, ele era daquele tipo de pessoa que
aprendeu meio que na marra, mas tem muita deficiência na base ainda, Sim. sabe? Então eu tinha que... O famoso é o I work, he work. Não bota works, tá ligado? Sim. Não sabe o que é doesn't. Mas, em compensação, consegue falar contigo. Então eu tinha que lapidar a base do Marco pra depois trazer mais coisas pra ele. Sim. Então essa parte mais chata tu deixava pra casa, que é de preencher folhinha. Muitas vezes. Teve vezes que a gente fez em aula também. Entende? Porque é meio livre, assim. Tem momentos em que tá tudo bem trazer uns exercícios pro aluno. Até o aluno, ele tá acostumado a fazer isso e ele não vai achar estranho se tu trouxer de vez em quando. Trazer todo dia fica chato. Fica meio maçante. Ainda mais... eu vou ter que falar. E a melhor aula de todos os tempos. Que foi a aula com o Marco. Grande Marco Aurélio. Que foi... Cara, isso foi, eu acho que uma das vezes... Eu tive algumas aulas. Algumas aulas explorando o mundo com uma sala de aula. Que foram... Que eu saí assim, cara... Massa. Uma delas foi com o Marco. Que foi a vez que, na casa do Marco, ele me deu uma aula de bateria em inglês. Durante a minha aula. O Marco era baterista, e ele, cara, é baterista bom, ele já tocou até com o Marcelo D2. Em shows, assim, menores, né? Tipo, ele era baterista do Marcelo D2, mas o Marcelo D2 foi a Floripa e ele tocou com ele. Sim. Tocou com os caras dos Raimundos também. E o Marco, ele tava com a bateria dele nova, uma bateria elétrica, eletrônica, não sei. É aquela que tu bate e sai na caixa, mas não faz barulho. Sei. E aí, cara, durante a nossa aula, o Marco me deu uma aula de bateria. Cara, aquilo ali eu fiquei tipo... Cara, foi muito foda. Quando eu cheguei pra falar pro Ted, assim, o cara tava muito... Porque eu morava com o Ted, né? Sim. Cara, tava muito empolgado. Eu fiquei tipo, uou. Cara, e não tem... Eu realmente acho que não tem limites. Entende? Dei aula na Polícia Civil já uma vez. Pra aquela... Na Polícia Civil? Que ela tinha que fazer uma ocorrência. Eu não sei o que ela tinha que fazer. Ela tinha que ou pegar um papel ou falar com o policial. Não sei. O mundo na nossa sala de aula, o Emílio vai pra Polícia Civil. Não tem problema nenhum. E aí, era meio que o finalzinho da aula. O que aconteceu? Eu não, obviamente, fui falar com o policial. Mas eu fiquei lá sentado com ela na sala de espera. Na sala de espera até entrar. Quando ela entrou, acabou a aula. Sim. Tá, e os policiais ficaram olhando meio torto pra vocês? Cara, não, porque na Polícia Civil, pelo menos lá, quando a gente foi, era só a sala de espera, nem tinha policial muito. Sim. Era só eu e ela sentado ali numa cadeirinha esperando a ficha entrar. Não faço ideia do que ela foi fazer. Mas, cara, foi massa. Tem umas histórias muito massas, cara, de Floripa, assim. Cara, são muito legais. Por que de Floripa? Porque quando eu vim pra Rio Grande começou a pandemia. Então tem histórias de mundo na nossa sala de aula aqui. Eu só dei aula explorando o mundo com uma sala de aula. Com o Lucas. Foi só com o Lucas. Foi só com o Lucas, a primeira de todas. A primeira de todas foi em Rio Grande. Depois, quando eu voltei pra Rio Grande, a pandemia bateu. E agora eu só consigo ficar acompanhando os professores. Sim. Isso foi outra coisa que foi muito louco. Eu não sei se tu lembra. Foi quando a Tawane, que é a nossa aluna do Teaching Wings Academy, foi a primeira a postar uma foto dando aula no shopping. Com um quadrinho e tudo mais. Com o quadrinho dela e com um copo de suco, se eu não me engano. Né? Cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei tipo, cara, que loucura. Porque naquela época, eu não... boa parte daquela época de Floripa, eu nunca imaginava compartilhar isso com alguém. Era só o Ted falando, cara, isso não era pra morrer contigo. Mas, como é que eu vou fazer? E quando eu vi ela dando uma aula igual ao jeito que eu andava, claro, porque ainda tá no curso, né? Cara, eu fiquei tipo, uou. Foi um negócio assim que, sabe, quando... Que loucura. Sim, tipo, a mensagem tá sendo espalhada. Tipo isso. E, cara, é muito massa. E ela, tipo, muito feliz falando sobre o jeito que ela explorou e tal. Cara, fantástico. Foi fantástico. E tem muita história. Como é o primeiro episódio, não vou contar todas as histórias legais das aulas, mas, pá, já aconteceu umas coisas engraçadas. Mas, então, pra mim, a grande sacada do método é essa. É que ele é divertido, ele vende pra ti, ninguém nunca viu isso. Os dois ativos principais, atenção e curiosidade, cara, desperta muito. E ele é naturalmente atrativo, né? Porque, cara, as pessoas querem fazer isso. Nunca vi isso na vida. Eu sinto que um problema é que o brasileiro também...
tipo... Acostumado a ter aula no padrão, tipo, sala de aula. Exato. E meio traumatizado, sabe? Assim. O verbo to be lá no início, e aula do cursinho. Teve aluno que teve dificuldade tipo, em sair pra rua pra conversar? Cara, boa pergunta, deixa eu pensar. Cara, eu acho que não. Teve alunos que eu não fui muito longe, por exemplo, o Rui. Esse meu aluno que falava 70 anos que falava palavrão, que pra ele porra não era palavrão. Não, e porra era onde começava os palavrões do Rui, né? Não era onde terminava. Mas enfim. Cara, o Rui a gente fazia aula na casa dele. Ele não gostava disso aí. E ele tava muito, muito no início, e ele não ficou muito tempo, assim, a gente ficou alguns meses. Acho que foi 2 meses só. E aí com ele, é que ele era muito, cada aluno é um universo, né? E ele era muito do modelo ortodoxo, assim, da coisa. Ah, sim. Até porque ele provavelmente estudou a vida toda assim. Então, Exatamente. Ele, qualquer coisa diferente era errado. Então, ele ia aprender. Exato. Então o Rui era o cara que ele queria que estivesse ali explicando, ele queria estar com um caderninho, anotando as coisas e fazendo exercício, entendeu? E tu comentava com ele sobre essas aulas? Sabe que eu não cheguei muito a comentar? O que eu fazia muito com o Rui era conversar sobre as coisas que ele gostava. Cada aluno é um universo. Então o Rui, ele era um cara muito religioso, tanto que o objetivo dele com as aulas de inglês era viajar para Jerusalém. Sério? Exato. Eu acho que é Jerusalém. As bandas de Cristo. Ele ia lá para as bandas de Cristo. E justamente porque ele queria muito conhecer. Sim. E aí ele queria o inglês para isso. Foi assim que começou as nossas aulas. E aí a gente conversava, falava muito. E é muito interessante quando dá aula para idoso, que o idoso quer te contar as histórias. Porque tem muita coisa legal para dizer, que viveu já. Então ele quer compartilhar contigo. E isso é muito massa. Sim, e ele já tava conseguindo contar em inglês. Não. Muito, muito pouquinho, assim, porque, cara, foi 2 meses, assim, e ele, tipo, não sabia nada, quase nada. Quase nada mesmo, assim. Então, não tava rolando ainda inglês. Mas faz parte do processo, só que saiu cedo demais. E aí, mais alguma curiosidade, mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vem na tua cabeça? Deixa eu pensar. Isso? Foi congeladora? Cara, barulhos esquisitos no TikTok, não, foi um negócio Os espíritos começando a se manifestar. Exato, do nosso ritual. Cara, acho que eu não tenho mais nenhuma dúvida, não. Eu acho que esse é um bom papo, né? Não sei quanto tempo a gente tá, mais ou menos, mas acho que estreamos o nosso... Começamos bem. Começamos bem o nosso podcast Teaching Wins. E agora, daqui pra frente, a gente vai ter muitos assuntos fantásticos sobre o mundo das aulas particulares. Exatamente. Então, vamos encerrar. Eu quero... A gente quer que, se tiver no YouTube, a gente quer comentários. Quero as tuas dúvidas, eu vou estar de olho, principalmente no início, né? A gente vai estar de olho. O que mais? Ou não necessariamente no YouTube, né? Se o pessoal assistir, sei lá, no Spotify, pode te mandar nos... A gente pode fazer um post para cada podcast. Perfeito. Episódio 1 faz um post, aí se o pessoal tiver dúvida, comenta lá no post. Esse cara é fantástico, eles têm essas ideias fantásticas. Ótimo, a gente vai lançar um post anunciando. E aí, se tu tiver alguma dúvida ou algum comentário, o teu feedback é muito importante. Esse é o primeiro episódio. Então a gente quer saber o que pode melhorar, a gente quer saber quais são as dúvidas, o que vocês acharam, se curtiram esse formato, né? Porque a gente não sabe, primeira vez que a gente tá fazendo na vida, conversas. Então, cara, se tu tá ouvindo isso neste momento, me deixa o teu feedback para eu e o Matheus a gente saber como que a gente pode melhorar o podcast. E é isso aí, eu acho, né? Bom, é isso aí. Fechou então. Vamos fechar com... Papel de mão. Tá, vamos fazer direito então. Boa. Fechou.